aconteceu foi que no ano de 2011 eu estava recém-defendido, um pouco no que eles chamam de depressão pós-parto, né, de ter acabado o meu texto tão demorado, tão duro de ser concluído. E um amigo me chamou, um amigo na verdade de uma editora com a qual eu sempre trabalhei, eu pertenço ao conselho editorial dela e tal, e desde que eu estava em São Paulo eu estava com eles. Não sou funcionário, né, naturalmente, mas eu aconselho, eu sugiro coisas, né, e nós produzimos coisas já algumas vezes juntos, né, e eles tinham feito uma produção da qual eu não participei diretamente, a não ser né, como alguém que desse força intelectual para que aquilo ali fosse feito, mas é um trabalho de editar uma transcrição de uma fala de 3 xamãs Yanomamis, né, 3 pajés Yanomamis, que tinham sido gravados, transcritos e traduzidos por uma francesa, que eu não conhecia, no norte do estado do Amazonas, né? E o livro não era para circulação comercial, ele saía por um selo da editora Edra, mas ele saía por um selo da editora que não teve muito futuro, mas que era a editora da cidade e que visava, né, projetos educacionais. E esse era um com verba do MEC, né? Ela pagou, na verdade, a impressão e o livro tem umas coisas que, como membro do conselho, me deixam chateados, mas não importa, né? Erros de revisão, aquelas coisas que a gente que faz a coisa, né? Ou participa de alguma forma da feitura da coisa, a gente fica chateado quando vê, né? Mas esse livro tinha ficado pronto e ele não era para circular comercialmente, ele era para ser distribuído nas escolas Yanomami do Rio Marauiá, né, que é um rio num município chamado Santa Isabel do Rio Negro, um afluente do Rio Negro que nasce, né, na região das Cordilheiras, vindo da Venezuela, né, e o projeto, vamos dizer, era a gente levar esses, eu acho que eram os primeiros 1000 volumes, né, acho que ao todo eram 2000, mas os primeiros 1000 volumes foram com a gente, vamos dizer, na bagagem. Quando esse meu colega, né, editor, falou, amigo de muitos anos, falou, vocês não querem ir lá, né? E outros 2 amigos, né, foram convidados, um deles aceitou também, um grande amigo, estudioso de filosofia alemã, hoje inclusive dá aula na USP. Foi também em 2012 isso, comecinho, né, em 2011 foi quando ele anunciou essa coisa, e a gente foi em janeiro de 2012, começo de janeiro de 2012. E esse evento mudou um tanto assim a minha vida pessoal e acadêmica, porque estreitou um laço que eu mesmo tinha esquecido que eu tinha, eu acho que de outras vidas, né? Porque quando eu era garoto eu odiava a escola, né? E odiava matemática, e odiava os livros, odiava até meus 16 anos de idade. Uma das coisas que eu falava para o meu irmão ou para minha mãe naquela época, ou para colegas muitas vezes, assim, era assim: os índios nunca precisaram de nada disso, né? E eu tinha uma coisa, vamos dizer, ecológica na minha mente naquela época, e eu pensava assim: eles não destruíram tudo, né? Então os livros e a matemática, por exemplo, para mim, eles eram culpados, né, por essa devastação. Acho que eu nem estava tão errado assim, né? Acontece que a história é a história, a gente tem que fazer o que, como é que diz o Sartre, o importante não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos do que fizeram de nós, né? Então eu acho que ali eu ainda não tinha evidentemente maturidade, mas quando eu era moleque, mas era uma fala que estava na minha boca, né? Os índios nunca precisaram de literatura, que eu detestava. Então, para mim, ir para lá, na verdade, cheio de muita ilusão, muita imaginação ingênua sobre, inclusive, o que são os povos indígenas, os problemas que hoje eles têm, vivem e tal. De lá para cá, eu nunca mais consegui deixar de voltar. Umas coisas que não caberia aqui, se tivesse aula a gente poderia detalhar, mas me fizeram voltar ano a ano, todo mês de janeiro. Depois variou um pouquinho, mas eu passei praticamente 8 anos, né? Fiz 8 viagens indo para Santa Isabel do Rio Negro,
para encontrar algumas dessas comunidades, né? Demorei inclusive a ir para dentro mesmo das comunidades. Em geral ficava não na cidade, mas num sítio que essa Anne, né, francesa, que tinha transcrito os pajés, morava, né? A Anne morou com os Yanomamis durante 25 anos, ela era fluente, e ela não era uma missionária religiosa, ela não era uma antropóloga, ela era só uma ativista, né? E ela então, um trabalho com ela que eu comecei a fazer, né, de educação diferenciada, né, junto dela, aprendi muita coisa, né, e fui me apaixonando assim por isso, e de alguma forma isso me levou a projetos que alunos depois me procuraram, né, como a Enira, que está para defender o mestrado agora, né, de falar de cultura indígena, falar de certo modo as letras Yanomami, né? Então o trabalho dela mesma era um trabalho na intersecção da oralidade, o trabalho, desculpe, da Anne, né? Uma intersecção da oralidade e da escrita, né? Algo que hoje, desde muitas conquistas de direitos indígenas que desde 88 aconteceram, desde a Constituição, e que agora estão obviamente sob ameaça, né? Ela passou a ser um problema, uma questão, um interesse, né? A escrita da tradição oral, né? Ou das múltiplas e mórficas, né? Assim, tradições orais que os povos indígenas trazem, né? Vivo, né? E que é uma problemática nada simples, inclusive, porque uma vez que ela é viva na oralidade, ao se tornar letra morta, ela de alguma forma recebe um congelamento, que é uma garantia de perpetuação, ao mesmo tempo que tensiona, né, uma natureza dessa forma de existir da cultura que prescinde da escrita, né? Não é que não conseguiu ainda, não chegou ainda a ser escrita, mas são tradições que por séculos e milênios prescindiram da escrita e, no entanto, criaram suas formas de existência, de subsistência, de relação com o divino, né? E quanto a escrita é também um suporte de deterioração dessa cultura, a gente ainda talvez vá avaliar, né? Mas um livro como esse aqui, que não sei se vocês já ouviram falar, né? A Queda do Céu, do Davi Copenaua e do antropólogo Bruce Albert. Davi Copenaua é uma grande liderança Yanomami, a maior liderança Yanomami. Ele saiu inclusive em francês no mesmo ano em que foi, ele saiu, enfim, simultaneamente ao livro da Anne, né? O livro da Anne é uma coisa menor, menos ambiciosa. Esse aqui é um projeto de muitos e muitos anos, acho que foram quase 20 anos de entrevistas e escrita desse livro organizado, né? Não é só uma transcrição, mas organizado segundo temas, né? Em que um pajé Yanomami faz como que a leitura antropológica às avessas, né? Uma leitura antropológica do nosso mundo, explica, vamos dizer assim, os seus suportes epistemológicos, os seus suportes o seu sistema de conhecimento, e de alguma forma evidencia para nós a nossa brutal ignorância, né? A violência toda praticada, a violência com o planeta em particular também, né? E, entre outras coisas, num capítulo inicial, que lá nas minhas insônias durante as férias eu pensava em passar para vocês, e penso que acho que é uma leitura que eu posso dar mesmo para vocês, que é interessante, apesar de talvez não ajudar muito nos objetos de vocês. Tem um capítulo, inclusive, sobre a questão dele aceitar esse, vamos dizer, vício do branco de precisar de um papel para guardar aquilo que a alma do branco não é capaz de guardar.